Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo da plataforma Agro Revenda, espaço esse que está sempre conversando aí sobre a indústria, sobre as tecnologias que são produzidas para a fazenda brasileira, para o lavrador, para o pecuarista, né? E que trata também, lógico, desse trabalho fundamental feito pela distribuição, feito pela revenda de insumos agrícolas, veterinários, pecuários, né? Seja um ponto de venda privado, seja a loja lá da cooperativa, ou a própria distribuição formal. Esse pessoal aí que faz esse meio campo da indústria com a fazenda, para que os produtos estejam ali, assim que a indústria elabora uma nova tecnologia, e que use o mais rápido possível para o quê? Para obter produtividade, para ter aumento de eficiência, produtividade, ter margem, porque só assim o negócio consegue crescer e ele consegue espalhar a riqueza por onde ele está instalado. Eu trouxe aqui agora uma novidade, como a gente costuma brincar em redação, uma novidade novíssima, né? Que é a criação aí de uma iniciativa, um empreendimento muito bacana, e eu trouxe para falar sobre esse empreendimento novo, eu trouxe aqui quase um conterrâneo, aqui, um homem de Ribeirão Preto, Marcelo Soares, ele é diretor da rede Catena, distribuição de insumos agrícolas. Tudo bom, Marcelo? Bem-vindo ao Papo de Prateleira. Bom dia, Ulisses. Muito obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer aqui estar conversando com você. Obrigado também a quem está nos assistindo aqui, esse público que está sempre aí buscando informações aqui no canal Agro Revenda, que é um canal muito interessante, né, e que agrega tanto valor para nós. Então, é um prazer para mim poder estar aqui conversando com você. Rapaz, o prazer é todo nosso, o prazer é todo aqui do Papo de Prateleira. Agora, conta aqui para começar essa nossa prosa, rapaz. Que ideia é essa de lançar um negócio em 2020? Apenas uma pandemia tomando conta do planeta, o cabra resolve lançar um negócio novo. Como é que nasceu aí a Catena? Qual é a ideia principal, Marcelo? Não, é verdade, Ulisses. E ainda um negócio que tem amplitude nacional, né, no meio da pandemia. O nosso país é pequeno, né, Marcelo? Vamos combinar, né, que assim, foi um desafio, mas está sendo muito gratificante, né? E se a gente está aqui hoje, né, pensando nesse público, que é a revenda independente regional, né? Legal. São empresas aí até 100 milhões de reais, né, de faturamento anual. E se a gente está aqui hoje porque esse distribuidor é muito bom, né? Ele faz um trabalho, né, indispensável aí na minha forma de ver, tanto para o fornecedor, né, para a indústria, como para o produtor, né? E a ideia da Rede Catena foi exatamente impulsionar esse negócio, né? Esse segmento de distribuição é um pedaço da distribuição que nós atuamos, né? E o contexto disso, Ulisses, né, é a consolidação, né, do mercado de distribuição. A gente está vendo uma mudança na estrutura da indústria, né, principalmente se consolidando, mas não só isso, né? É uma indústria que também leva a empresas em operações mais sofisticadas, mais complexas. O ambiente como um todo, Ulisses, está mais complexo, né? São mais variáveis, a gente tem que mexer com mais variáveis hoje. Exatamente. E para ser competitivo, a gente tem que ser praticamente bom em tudo, né? A gente tem que ser bom em finanças, tem que ser bom na parte digital, tem que ser bom em marketing, tem que ser bom nos negócios, e além de fazer o que eles sempre fizeram muito bem, que é atender o produtor, né? Então, assim, cada vez a gente precisa ser bom em mais coisas. E a ideia da Rede Catena é complementar esse conhecimento vasto que esses distribuidores locais já têm, né? Aportando conhecimento para essas revendas, nessas áreas que eu falei, de finanças, digital, marketing e negócios, mas mais do que isso, né? Criando uma plataforma de representatividade, né, onde a gente vai definir melhor esse modelo de acesso, né, consolidar as vantagens desse modelo de acesso para a indústria, consolidar as vantagens deste canal para os produtores, né, e a gente, vamos dizer, ser melhor definido e ser melhor reconhecido por ambos lados, né? Então, essa é a ideia da Rede Catena, é uma combinação entre prestar serviços, né, serviços aí, principalmente em áreas estratégicas, assim, não, muitas vezes não atividade fim, né, desse empresário, com a questão da representatividade, com a questão da gente se unir em torno de uma causa, e aquela causa que vai dizer, produtor, presta atenção nesse distribuidor regional que está aí na tua região, né, presta atenção nesse cara
que esse cara vai ter um papel fundamental para resolver o problema que você tem hoje, né? Aquilo que apareceu hoje na tua fazenda, ele é um cara essencial para ajudar você a responder isso, né? Então, essa é a ideia da Rede Catena. Perfeito. Marcelo, eu quero voltar nesse ponto que você citou, mas antes um pouquinho, até para o pessoal conhecer bem aí, não só a Rede Catena, como você também. O Marcelo é engenheiro agrônomo, se eu não estou aqui, é Exalc USP, é isso, Marcelo? Exato, Exalc 96, F96. Exatamente. E como eu digo para o meu amigo e chefe Carlão, da Public, eu falo para ele assim, falo, Carlão, eu não conheço um agrônomo formado em Piracicaba que não seja inteligente, bom profissional e está vencendo na vida. Viu? Isso é verdade. E o Marcelo, ele tá trazendo para essa ideia nova que nasceu ano passado, uma experiência, né, um background muito grande no próprio trabalho de distribuição. Como é que foi essa sua carreira? Se puder resumir rapidamente aí para a gente. Claro. Acho que, primeiro, eu vou dizer que eu sou um agrônomo, assim, não dos melhores, né? Então, não dá para ter muitas perguntas difíceis no campo técnico. Mas, por outro lado, eu andei em diferentes indústrias durante a minha carreira, né, Ulisses? Então, andei na indústria de papel e celulose, automotiva, mineração, atacado, varejo alimentar. Internet também, né? Internet e mercado financeiro, né? Tive no mercado financeiro 7 anos, até ser contratado como diretor do Pátria em 2011, né? Então, vamos dizer, o primeiro cara de agronegócio lá do Pátria Investimentos, né? Então, foi uma longa história. Começando mesmo, né? Exatamente. Então, pegamos todo esse começo, inclusive o próprio projeto de distribuição, né? A gente participou aí no início, e a partir de 2011, aí sim, né, vamos dizer, eu solidifiquei minha carreira no agronegócio, né, através do Pátria, depois Nutrem, né, e sempre tendo muito contato com o mercado de distribuição, né? Então, acho que é interessante, né, da minha carreira, talvez um destaque, seja que a gente viu esse processo de consolidação em outras indústrias, né, de bancos, indústria de varejo alimentar, e tem muitos aprendizados para a nossa indústria aqui, né? Então, muito que a gente até trata na Rede Catena, ela até empresta algumas coisas de outras indústrias, né, que são aprendizados interessantes, ou de mercados maduros, que seja nos Estados Unidos, né? Então, e também no decorrer da carreira, acabei tendo vamos dizer, apesar de ser multifuncional, né, uma concentração aí na área de finanças, e por isso até que dentro da Rede Catena eu me encarrego dos temas financeiros, eu me encarrego pessoalmente, né? Então, perfeito. É mais ou menos isso aí que a gente fez. E o Marcelo parece que já adivinhava qual é a pergunta que eu ia fazer. O Marcelo acaba de citar os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um ícone, sim, é sempre um olhar muito interessante olhar para esse país, porque ele é parecido com a gente, o nosso agronegócio bebeu em muitas soluções americanas, uma grande parte da indústria aí, multinacional, né, que atua no agronegócio, tem berço lá nos Estados Unidos, a maior companhia do mundo, que é a Cargill, é americana, né? Logicamente tem outros players no mercado, da Europa e tudo mais, mas os Estados Unidos é um símbolo de produção, uma produção fantástica, é o primeiro agronegócio. Então, a gente está sempre olhando para os Estados Unidos. E, Marcelo, você sabe que recentemente estava acompanhando alguns eventos e ouvi uma conversa de um consultor assim, maravilhoso, um consultor brasileiro, mas que mora atualmente nos Estados Unidos. Ele desenhou como é que era a distribuição de insumos agropecuários nos Estados Unidos, né? Você tem ali uma concentração muito grande, mas ele falou duas coisas que eu queria que você comentasse para ouvir a sua opinião. A primeira é assim, realmente lá você tem uma porcentagem de grandes companhias que dominam mais a distribuição do que no Brasil. O Brasil ainda é bastante pulverizado, né? E tem também uma presença muito forte das cooperativas. E ele disse que, na opinião dele, apesar de todo esse movimento de concentração, ele acha que não vai chegar à concentração americana nos próximos 10 anos, na porcentagem que tem lá, e que lá também, assim como aqui, vai continuar o valor do trabalho de distribuidores regionais, que é esse camarada aí que você está citando e que a Rede Catena quer atender. Queria ouvir a sua opinião sobre esses dois pontos. Claro. O que a gente percebe, né, nos Estados Unidos, a gente tem sim, né, vamos dizer, um segmento de distribuidores regionais, né, mas a gente tem a redistribuição, né, o modelo de redistribuição muito desenvolvido, né. Então,
A diferença entre aqui é que aqui no Brasil a indústria, vamos dizer, aprendeu a atender o pequeno, então ela frequentemente atende o pequeno. Faz assistência até, né? Exatamente. Então, assim, o relacionamento entre a indústria e o distribuidor menor é mais intenso no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, vamos dizer, o elo da redistribuição, ele cresceu mais, se consolidou e isolou um pouco o regional, né, da indústria, né? Então, acho que essa é uma das diferenças, né? E eu acho que é interessante o processo brasileiro, porque a indústria acaba ficando mais próxima do produtor, né? Por ter menos elos, a própria indústria ela acaba ficando mais participativa, ela acaba reagindo mais rápido, ela está mais próxima dos problemas. E pode fornecer melhor por causa disso também, né? Produtos adequados ao problema que o cara tem, né? Sem dúvida. É claro que tem uma troca de custo, né? Eles também têm que ter uma estrutura mais robusta, porque, vamos dizer, as estruturas de venda da indústria, assim, comparativamente ao do Brasil, são um pouco menores, né? Porque você trata com mais negócios grandes e menos pequenos, né? Então, hoje que eu vejo que essa aqui é uma diferença, né? Mas seja como for, né? Assim, a gente vê que sempre existe um papel importante para o distribuidor regional, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Perfeito. E sempre vai ter, né? Pelo que o pessoal, os especialistas comentam, que não é só essa pessoa que falou nesse evento, não, sabe? Outros especialistas e consultores também que lidam na área falam a mesma coisa. Existe espaço para todo mundo, e esse espaço aqui no Brasil está garantido por causa de relacionamento, por causa da maneira de ser, né, do latino, do brasileiro, né? E porque aqui a gente ainda está longe de ter acesso fácil a muito lugar, né, o Marcelo? A indústria costuma brincar para falar assim, olha, eu faço tecnologia, meu negócio não é transportar nada, né? E eu não tenho braço para atender 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não, né, Marcelo? Não é fácil, não. Não, sem dúvida, esse espaço vai existir. Agora, a pergunta é como, né? Assim, evidentemente que a gente não imagina que esses distribuidores sejam o mesmo que eles foram há 10 anos atrás, né? O espaço está aí, né? Agora, que mudanças dentro do próprio negócio deles serão necessárias para dar essa sustentabilidade, para eles reservarem esse assento que está lá, né? O assento está lá, né? Preciso apenas que eles tenham aí os requisitos, né? Para sentar nele, né? E por falar nisso, não, eu só quero que você continue falando um pouco mais. Por falar nisso, você citou qual é basicamente o que a rede pretende transferir para esse distribuidor regional, né? Em cima dele ter excelência em áreas onde hoje ele não tem, até por não dominar e precisa da expertise. Eu queria que você citasse quais são os serviços que a rede hoje já oferece para quem está afiliado a ela. Tá certo. O primeiro deles é um acompanhamento que a gente faz na área financeira, tá? E tem aí dentro, tem várias questões de assessoria empresarial, né? Tem um dia a dia muito interessante. Tem governança, tem sucessão, tem um monte de coisa. Exato, tem tudo isso para mim. A gente não é consultor, né? Mas a gente consegue trazer um referencial, como a gente está em contato com muitas revendas, a gente consegue trazer um referencial de gestão, vamos dizer, um benchmark, né? E apontar, vamos dizer, é aqui que você tem que andar, né? Não é exatamente um projeto de consultoria, porque o projeto de consultoria começaria a partir daí. Mas, de verdade, na área financeira, o que nosso principal objetivo é desengargalar a questão do crédito desse modelo de acesso, né? Por quê? A gente percebe que a indústria, muitas vezes, até adora esse tipo de canal, principalmente a indústria de especialidade, adora esse canal, né? Eles são muito efetivos. Mas a própria área comercial dessas indústrias, às vezes, até coloca um pouco em dúvida quanto tempo eles vão colocar do dia deles nesse tipo de canal, porque, de repente, eles investem tempo demais e o crédito não está lá em algum momento no futuro, tá? Então, o fantasma de acabar o crédito é uma coisa que atrapalha o crescimento dessas empresas, tá? É o calcanhar de Aquiles faz tempo, né? Exatamente, né? Então, o que nós queremos fazer é desengargalar isso, né? E que os membros da Rede Catena sejam reconhecidos pelo mercado, que uma vez que ele está conosco, a possibilidade de estar desengargalado é muito maior, né? Então, você pode colocar um avião maior que vai ter mais pista, né? Essa é a ideia nossa. E aí a gente faz trabalho, desde a gente trabalhar o balanço deles, né? Um balanço médio, bem explicado é melhor que um balanço bom mal explicado, né? Então a gente trabalha muito essa questão, trabalha alternativas de funding, né? Então a gente assessora esse pessoal a captar dinheiro,
né? A gente acaba também sendo um parceiro das instituições financeiras, que às vezes também não têm acesso a esse tipo de empresa, né? E a gente acaba fazendo esse meio-campo, estruturando e fazendo acontecer, né? Então, Marcelo, recentemente... e é super necessário isso, desculpa te cortar, mas é para que você avance mais. É super necessário porque, graças a Deus, o modelo de crédito está mudando, né? Está tendo muito mais opções e o cara fica perdido, né? O dono lá, o executivo da distribuição, é tanta oferta que ele fala, como é que eu acho a melhor para mim, né? Sem dúvida. A gente atua como se fosse o diretor financeiro deles, né? Olhando o planejamento, vendo se é o caso de fazer uma captação externa, olhando uma estratégia de crédito. A gente trabalha junto, né? Bastante assim no caso a caso, para a gente garantir sucesso, né? No curto e no médio prazo. Tá? Perfeito. E fala uma coisa aí. Ah, não, desculpe te cortar, pode seguir. Tem mais aí 3 agendas, né? Que eu queria citar. Outra é a agenda digital. A agenda digital, assim, para nós... Digital você não precisa falar, não, que é um negócio que não vai dar certo. Eu vou resumir numa frase, né? Se um produtor entrar no Google, ele tem que achar o nosso membro lá, né? Às vezes, em alguns casos, a gente digita o nome da empresa dele no Google, não aparece, né? Então, isso é realmente não estar na internet. Então, a nossa agenda digital, se eu puder resumir, é isso. É colocar ele na internet, tá? Outro tema importante é o tema de marketing, né? Então, a gente sabe que, pela consolidação, a gente está vendo um orçamento e uma capacitação em marketing que a gente nunca viu, né? Em revenda, em distribuição. Exato. E a gente tem que acompanhar isso, né? Não, então, deixa eu falar que aí é uma opinião minha, porque eu vejo e vi muito, né? Se tem uns camaradas meio complicados, é meio de distribuição regional, né? Precisa se abrir, né? Exatamente, né? E quando a gente fala em marketing, né? Acho que tem 3 coisas aqui. Primeiro, a gente tem que promover essa ideia, promover o reconhecimento do distribuidor local, tá? Então, alguém tem que dizer, esse cara aqui é importante. Porque a indústria grande, né, as grandes plataformas estão fazendo o papel deles, né? Vejam as nossas soluções, veja como estamos investindo, né? Quem vai fazer o contraponto? Tá? Esse é o papel nosso, da Rede Catena. Nós vamos fazer esse contraponto juntos, de uma forma organizada. A segunda questão é desenvolver a própria marca do membro, porque a marca dele é importante e deve continuar existindo. Então, a gente tem que fazer isso, a gente até usa bastante redes sociais para desenvolver a marca dele. A gente pilota as redes sociais para eles, para desenvolver a marca deles. E a terceira questão de marketing é uma sinergia com os fornecedores, né? Porque se a gente se organizar, tiver mais canais digitais, a gente consegue promover muito mais os produtos do fornecedor. Então, a sinergia, o potencial de sinergia que existe entre a gente, entre o marketing do fornecedor e o nosso, é muito grande. E alguns fornecedores já começaram a ver isso, né? Então, e já está começando o nome deles, já circular nas nossas redes sociais, já circular nos nossos eventos, né? Então, existe um potencial sinergia aí, né? E, por fim, a gente tem uma outra parte que é a relação com o mercado, que é aí onde a gente se relaciona com os fornecedores, né? E aí onde a gente vai, vamos dizer, pegar os benefícios, né, o potencial sinergia na área financeira, na área digital e de marketing, e colocar isso a favor do fornecedor. Tá? Então, existe um departamento para isso, que é o departamento de relação com o mercado, e que é um departamento basicamente focado em construir parcerias de longo prazo. Né? Então, a gente quer atrair para a rede as melhores marcas, os melhores fornecedores, né? A gente quer desenvolver trabalhos de longo prazo, a gente quer estimular que esses fornecedores tragam cada vez mais conteúdos para nós, porque o nosso público precisa de conteúdo, né? Inclusive, né, é importante dizer que dentro da Rede Catena, o membro ele é 100% livre para escolher o fornecedor que ele quiser, né? A gente não influencia no sentido de dizer, escolha ele. É o negócio dele, né? É o negócio dele, né? E a gente quer preservar ao máximo o jeito dele ser, e isso envolve manter os fornecedores, que são trabalhos de anos que eles estão desenvolvendo, e nós estamos aqui para se somar, né? Para ajudar no desenvolvimento desse trabalho, aí, muitas vezes até de longo prazo com esse fornecedor, para que a gente seja, né, traga mais sinergia possível aí, com o crédito, com o marketing, né? Então, no fim do dia, o que a gente quer, né, ser reconhecido como grupo, né, que a indústria olhe para nós e fale assim, olha, esse é um modelo de acesso que traz várias vantagens para mim, né? Então, vale a pena a gente trabalhar junto, a gente se aproximar, desenvolver coisas juntas.
Perfeito. A ideia da rede é justamente para isso, né? Facilitar esses contatos, né? A gente está quase terminando o Papo de Prateleira, mas eu não posso deixar de perguntar duas coisas para o Marcelo, até porque vocês já perceberam pelo assunto, né? Tem nada a ver com a plataforma Agro-Revenda, né? Nem com a revista Agro-Revenda, né? Quer dizer, é absolutamente o tema que move esse braço da Public. É revenda, é distribuição. Por isso, o Marcelo vai praticamente morar aqui no Papo de Prateleira, e também por quê? Também porque mora na maravilhosa Ribeirão Preto, quente, gostosa, que eu adoro, onde tem irmão, irmã, sobrinho, primo. E eu queria, então, fazer mais duas perguntas para o Marcelo. Uma é sobre Ribeirão. Nessa equação toda, onde é que entra Ribeirão? Ribeirão é só a casa do Marcelo, ou você já tem uma estrutura, você quer fazer alguma coisa física aí da rede? Não, a Ribeirão é uma cidade, vamos dizer, estratégica, né? Não só pela parte geográfica, né? Então, está perto, vamos dizer, da capital e litoral, né? E o entroncamento entre região sul e Cerrado, né? Vamos dizer, a transição entre região sul e Cerrado. Exato. Então, assim, ela é geograficamente interessante, mas até economicamente, politicamente interessante pela massa crítica que tem aqui, né? Então, existe muitos produtores rurais na região, né? As principais empresas têm pelo menos um escritório aqui, então acaba sendo uma massa crítica interessante, vamos dizer, fora ali do burburinho de São Paulo, né? Então, a gente já está fora do trânsito da Marginal, já pronto na Anhanguera para pegar a estrada, né? Então, não é à toa que Ribeirão Preto fez vários secretários estaduais de agricultura, né, Marcelo? Então, a ideia é ficar por aqui mesmo, né? Assim, desenvolver, inclusive, nossa estrutura física, né? Oportunamente por aqui mesmo, né? E aí a gente vai ver como isso evolui no futuro depois, nas regiões que também vão precisar de apoio, né? Perfeito. A última informação que eu queria do Marcelo é saber dele o seguinte: o bebê nasceu, mas já está engatinhando, comendo, trocando fralda. Onde é que tem gente que trabalha junto com a rede aí nos estados brasileiros? Quantas pessoas já estão abraçadas nessa rede, Marcelo? Legal. A gente está com 7 empresas, né? São 7 empresas que estão em 7 estados. Então, a gente está no Mato Grosso, São Paulo, Tocantins, Bahia, Piauí e Rio Grande do Sul, né? Então, assim, o raio está muito grande. Então, a gente Não, nasce... está onde tem que dar, né, para o ano. Como qualquer iniciativa, né? A gente nasce pequeno, mas a gente já nasce com uma característica nacional, né? Então, a gente já no nosso dia, a gente começa falando com o Rio Grande do Sul, daí a gente já engata com o Mato Grosso, vai para o Piauí. Isso é muito interessante, né? Porque isso dá uma visão nossa, abrangente, né? Existe muita complementariedade de experiência entre as empresas, né, que já está começando a acontecer isso é muito rico, né? Então, o que o do Piauí troca de informação com o do Rio Grande do Sul, a gente promove isso, a gente tem uma reunião mensal que chama todo mundo, né? E a gente principalmente porque a gente chama até de conselho, porque de verdade a gente quer que eles nos oriente a buscar o que faz mais sentido para eles, né? Então, não, é legal que você falou assim, você falou do Piauí. Imagina um cabra que está no Piauí conversando com um cara no Rio Grande do Sul. Ele tem um gaúcho que tem mais de 100 anos de história de cooperativismo e de atendimento ao produtor rural num formato, conversando com um cara que está no Piauí, que se bobear, ele está com uma lavoura, ele está com uma revenda faz 3 anos, faz 5 anos no máximo. Né? Sim. E a ideia é essa, a ideia é a gente continuar expandindo, né? Assim, vamos dizer, a gente foi bastante até seletivo, né? Até o momento, né? Mas a ideia nossa é expandir, acelerar um pouco, né? Agora que a gente está com o modelo, já temos resultados colhidos aí em poucos tempos, né? Então, isso permite a gente, né? Legitimidade para a gente continuar a nossa agenda de expansão e isso inclui o Brasil inteiro, né? A gente deve estar olhando isso e isso vai ser muito interessante porque a gente também acaba sendo vamos dizer, uma conexão com instituições financeiras, né, com que às vezes não tem esse alcance, até empresas de insumo mesmo, indústria, né, às vezes não tem os RTVs aonde precisa estar, a gente surge com até uma alternativa de facilitar o trabalho deles, né, então é interessante sim essa nossa visão nacional e quem sabe no futuro até internacional, né? Nossa, do jeito que é esse agro brasileiro, eu não duvido nada, e é muito legal, que é por quê? Que é para capacitar melhor os empreendedores. Um empreendedor bem capacitado tem um bom negócio. Um bom negócio é qual? É aquele que dura bastante tempo
que tem vigor, principalmente financeiro, e que com isso consegue distribuir riqueza, como eu disse, em todas as áreas onde ele atua. Ele dá emprego, ele promove riqueza para prefeituras, para estados e, logicamente, como consequência do Brasil. Eu ainda quero mais uma perguntinha só para o Marcelo, para a gente começar a já explicar bem o que é a rede. Ao longo do ano a gente fala mais coisas. Qual é a principal diferença ou as principais diferenças da atuação da rede, como, por exemplo, de uma entidade formal, vamos dizer, como a Andave? Qual seria a diferença? Claro. A principal diferença é o foco no trabalho individual com cada um, né? Então, a gente desenvolveu um time, né? Então, tem vamos dizer, um especialista em finanças, um especialista em marketing, um especialista na parte de CRM, que também orienta na força de venda de cada um. E a gente efetivamente entra no dia a dia dessas revendas, né? Esse é um diferencial. Então, o nosso time acaba entrando, entendendo a situação de cada um, né? E, vamos dizer, desenvolvendo o trabalho meio que no 1 a 1 com cada um, né? E isso é uma coisa interessante. É a diferença que você falou com a consultoria, né? Exatamente. E a gente trabalha muito assim, focando coisas práticas, né? Assessoria, mas também facilitar negócios. Claro. Isso no 1 a 1, né? Então, esse que é o diferencial. A gente tem um time com profissionais experientes, sêniores, talvez as revendas individualmente não conseguiriam ter esse tipo de profissional, como a gente compartilha os custos. Não consegue. E a gente acaba atuando. É claro que a gente tem um processo para ter escala, a gente tem que fazer o modelo ser escalável, né? Então, a gente faz as coisas mais ou menos da mesma forma. Vamos fazer uma iniciativa de CRM, de eficácia de força de vendas, né? Então, tem mais ou menos um processo a ser seguido, até para a gente ganhar escala, às vezes até com mais de uma unidade ao mesmo tempo, né? Então, esse que eu colocaria aqui é o diferencial. E como a gente entende, né, faz esse trabalho 1 a 1, a gente acaba tendo uma melhor compreensão do negócio de cada um, que reverte quando a gente pensa no todo, né, a gente pensa no todo com propriedade, né, porque a gente pensa principalmente em quem já está hoje, né, será que vai ser legal para ele, para aquele, dado que a gente já conhece bem o negócio deles, né? Perfeito. Eu acho que deu para entender, né, gente? Uma entidade, ele tem, em primeiro lugar, como o Marcelo falou, ele tem um banco de gente associada que é gigantesco, né, já de cara, né? E com a rede, não. A rede está preocupada, está dentro do organismo e, vamos dar um jeito nesse braço que não está pegando direito, agora vamos para a perna que não está andando direito, agora vamos para o peito que precisa ficar mais musculoso, e assim vai fazendo a revendedora regional ficar mais poderosa com melhor resultado, né? É isso aí, respeitando o tempo deles, né? Também não tem tempo para ficar dedicando só a nós, né? Então, a gente respeita o tempo aí de cada um, né? Mas com essa característica desse trabalho mano a mano, 1 a 1, né? Perfeito, maravilha. Deu para entender, sim, pelo que vocês perceberam e pelo que eu acredito, estou sendo sincero, é uma coisa que vai dar muito certo. Por quê? Primeiro, que é necessário. Primeiro, ninguém tem braço para tudo. Precisa chamar a parceria e tem a parceria da entidade, que tem um jeito de atuar, e tem a parceria de negócio, que é o que a rede está propondo. O objetivo é muito claro, vamos ficar de mão dada, andar um caminho comprido aqui, para o quê? Para fazer esse negócio ser melhor, ser mais eficiente e ser mais produtivo. E com certeza, então, isso vai dar realmente garantia para a rede. Sempre que tiver sócio novo, a gente vai estar conversando sobre isso. E vamos voltar a conversar com o Marcelo, porque é o cerne do trabalho que a plataforma AgroRevenda faz e que o nosso negócio, a AgroRevenda, tem a revista, tem site, tem o podcast, tudo faz, né? E, assim, daqui a pouquinho o Marcelo vai estar até escrevendo na revista, viu, Marcelo? Será um prazer, uma honra. Não, legal. Foi muito legal conversar com o Marcelo. Eu queria agradecer o Marcelo Soares, ele é o diretor da rede Catena, distribuição de insumos agrícolas. Uma ideia fantástica, nasceu num turbilhão, numa tempestade, numa pandemia. Para quê? Para dar mais gás para o negócio nosso, que já é fantástico, mas tem bastante desafio para enfrentar, tem bastante poeira para comer, para crescer e para distribuir e ajudar a economia brasileira. Obrigado, Marcelo. Vocês vão acompanhar o papo do Marcelo aqui nos nossos espaços digitais, da plataforma AgroRevenda, também no YouTube, que é o primeiro lugar que sobe, depois aí eu repasso tudo, o pessoal da assessoria do Marcelo vai distribuir e vai espalhar a informação, e vocês também vão ouvir essa conversa aqui com o Marcelo Soares, nos nossos 5 espaços de podcast, lá na Amazon, lá no Freeze, lá no Spotify, no Google e na Apple. Obrigado, tá, Marcelo? Obrigado, até mais.
E a gente vai combinar, eu prometo que assim que a situação acalmar, porque eu sou meio medroso, viu, Marcelo? Minha segunda dose está chegando, até lá não faço nada. E quando a coisa ficar calma mesmo, vou para Ribeirão Preto visitar meus irmãos, minhas irmãs, vou pegar o Marcelo, levar lá no Bar Brasília, onde o Sócrates gostava de sentar, e vamos comer um torresmo. Comer um torresmo. Ó, já conhece, tá vendo? Nem combinamos isso antes da gravação, né, Marcelo? Vamos comer um torresmo e tomar uma cerveja bem geladinha, que em Ribeirão as coisas têm que ser geladas, senão você morre. Tá bom, Marcelo? Tá joia. Um abraço. Um grande abraço para você, bom trabalho, tá? Sucesso para a rede. E como eu falei para vocês que estão acompanhando aqui o Papo de Prateleiras, vocês vão ver mais Marcelo, mais rede, porque a gente quer dar maior força para a distribuição regional, porque, como a gente disse aqui ao longo da conversa, é o seguinte: tem espaço para todo mundo. Tem espaço para concentração, tem espaço para multinacional, tem espaço para grandes grupos, tem espaço para fundos nacionais ou internacionais e tem espaço para revenda pequenininha, tem espaço para o distribuidor regional, tá bom? Obrigado, Marcelo, sucesso e bom trabalho, bom restinho de dia. O Papo de Prateleira fica por aqui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.